Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e vamos falar agora um pouquinho sobre probabilidades. Primeiramente, explicar o que é o espaço amostral. O espaço amostral vem a ser o conjunto de todos os elementos que estão envolvidos quando você faz um experimento. Por exemplo, quando você, no caso, arremessa um dado, você vai ter, então, todas as faces desse dado, um dado comum, né, de 1 até 6. Quando você arremessa uma moeda, você vai ter, então, todas as faces dela, a cara e a coroa. Uma moeda honesta, evidentemente. E no caso, nós chamamos de um evento todo e qualquer subconjunto que faça parte, então, que esteja contido dentro desse nosso espaço amostral ômega, tá certo? Por exemplo, se ao você arremessar o dado, você quer que saia um número par. Então tem lá o 2, o 4 e o 6, um subconjunto. Quando você quer, por exemplo, no caso aí de um baralho de 52 cartas, você retirar um ás. Aí você tem lá os ás de copas, o ás de paus, o ás de ouro e o ás de espada, que são os 4 naipes que um baralho comum possui, tá certo? Pois muito bem. O que a gente vai definir, então, como sendo a probabilidade de um evento? No caso, então, o número, né, de possibilidades aí do evento a ocorrer dividido pelo número total de elementos do espaço amostral. Traduzindo, você vai saber o número de casos favoráveis. Tá, o que são os casos favoráveis? Simples, extremamente simples. Casos favoráveis são aqueles que o problema pediu, ou seja, o pedido do problema. Sim, então quando o problema diz para você, ó, calcule a probabilidade disso, disso, assim, assim. Exatamente aquele pedido que o problema fez serão os casos favoráveis, ao seu favor, ou seja, que interessa a você que aconteçam. E isso dividido pelo número de casos possíveis, ou seja, tudão, todos os casos. No caso, então, seria o nosso espaço amostral, ok? Só lembrando que essa probabilidade, ela pode ocorrer, no caso aí, já que o número de casos possíveis tem os favoráveis e os não favoráveis, você vai ter muito mais casos no denominador do que no numerador. Então, por isso, muitas vezes a gente vai expressar essa probabilidade em forma de fração. Uma fração que vai estar entre 0 e 1. Ou também, bastante comum em alguns problemas, expressar na forma de porcentagem, ok? Então você tem essas duas maneiras aí de aparecer. A fração, que é a mais comum, ou a porcentagem, dependendo aí das alternativas da questão, ok? Muito bem, então no caso aqui, vamos ver o seguinte. Você tem então uma urna com 30 bolinhas, todas elas aí numeradas, né, de 1 a 30, e no caso aí vão ser sorteadas 3 dessas bolinhas sem reposição. Pois bem, o apostador ele marcou um bilhete com 5 números distintos, desses de 1 a 30. E aí ele quer saber a probabilidade desse apostador acertar os 3 números. Vamos ver? Muito bem, então a probabilidade você viu que são os casos favoráveis. Nesse problema aqui, o que são os casos favoráveis? Ele acertar os 3 números, é o pedido do problema. Bom, mas no caso ele marcou, né, 5 números. E aí então desses 5 números, ele vai ter que acertar 3, correto? Isso então, você concorda, pode ocorrer de várias maneiras diferentes. Ou seja, a dificuldade que a gente encontra em problemas envolvendo probabilidade é muitas vezes você contar quantos são os casos favoráveis e quantos são os casos possíveis. Só que aí a gente já conhece uma ferramenta para poder, no caso, aí fazer, né, realizar problemas de contagem, certo? Exatamente, a ferramenta análise combinatória. Então, nesse caso aqui, ele vai ter que marcar, vai ter que acertar 3 números de um total de 5. Então, é um arranjo ou uma combinação. E aí a pergunta, a ordem desses 3 números que ele vai acertar vai influenciar em alguma coisa? Sim ou não? Não, né?
Pois é, então nesse caso, se a ordem não vai alterar o resultado, né, nós teremos então um problema de combinação, ok? Então no caso, para calcular a probabilidade desse evento A, o que faremos? O total aí de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Os casos favoráveis seria, desses 5 números que ele marcou no bilhete, ele acertar 3, não é isso? No caso, então, como a ordem não influencia no resultado, uma combinação desses 5 números que ele marcou, no caso aí acertando 3 deles, correto? Isso então joga a favor deles, são os favoráveis. Mas quais são os possíveis, né? Se na urna você tem as 30 bolinhas, então nesse caso aí vão ser sorteadas 3. Então todos os casos possíveis seriam quaisquer das 30 bolinhas, eu sortear quaisquer 3 bolinhas. Ok? Faz sentido? Pois bem, então agora é fazer aí as continhas, vamos a elas. Então no caso aí a combinação de 5, 3 a 3, nós teremos 5 fatorial sobre 3 fatorial e 5 menos 3, 2 fatorial. Isso tudo sobre combinação de 30, 3 a 3, 30 fatorial, 3 fatorial e no caso 30 menos 3, 27 fatorial. A gente pode então aqui dar uma ajudinha para o sistema, 3 fatorial em cima com de baixo corta. E aí no caso então teríamos 5 fatorial em cima, que aí podemos desmembrar em 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 fatorial de cima, cortar com 2 fatorial de baixo. E no caso aqui embaixo teríamos, né, o 30 fatorial como sendo 30 vezes 29, 28 vezes 27 fatorial de cima, com 27 fatorial de baixo também corta. Pois bem, então nesse caso aí ficaríamos com 5 vezes 4 vezes 3 em cima e 30 vezes 29 vezes 28 embaixo. Podemos dar uma simplificada, correto? Por exemplo, no caso aqui o 5 com o 30, 6. No caso aí o 6 dá para simplificar com o 3. Aqui ainda sobra 2. E esse 2, no caso aí com o 4, aqui então nosso numerador ficaria com 2. Esse 2 ainda posso simplificar com o 28. Então teríamos aqui, no caso, no nosso numerador, então só teríamos o 1. E o nosso denominador então seria 29 vezes 14. Que no caso então, fazendo essa continha simples, extremamente simples, teremos 9 vezes 4, 36, vão 3. 4 vezes 2, 8, com 3 que foi 11. 1 vez 9, 9. 1 vez 2, 2. E aí, sem deixar para depois, teremos então o 6, com 9 mais 1, 10, vai 1. 2 com 1, 3, com o que foi 4. Isso então vai nos dar 1 sobre 406, que seria a letra C, a nossa opção correta. Ok? Vamos ver outro? Muito bem, então nesse caso, agora ele diz o seguinte, que num determinado jogo vai ser realizado um sorteio de 5 números num universo de 25 números. Pois bem, ele diz que pode participar do jogo comprando bilhetes de 6 até 10 números e ganhará o prêmio aquele que acertar os 5 números sorteados. Aí ele pergunta a probabilidade de um jogador ganhar esse prêmio. Então agora já sabemos os casos favoráveis, ganhar o prêmio. De que maneira? Participando com apenas um bilhete de 10 números. Então vamos lá. Então agora, probabilidade aí sendo os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Casos favoráveis é ele ganhar, no caso aí, usando o bilhete de 10 números. Ou seja, dos 10 números que ele tem disponível, no caso então ele vai ganhar o prêmio quando? Quando ele acertar 5.
5 números sorteados. Então ele tem 10 chances, no caso aí, para acertar esses 5. Só que, bom, de quantas maneiras diferentes isso pode acontecer? Pois é, entra aí a análise combinatória. A ordem com que vão sair esses 5 números vai mudar o resultado? Não, né? Pois é, você já viu então no problema anterior, no mesmo estilo. Então, no caso, estamos tratando de uma combinação, onde temos casos favoráveis, dos 10 números que ele tem disponível, no caso aí acertar os 5. Ou seja, daqueles 10 tem 5 que foram os números sorteados. Sendo que no jogo, o universo, né, o nosso espaço amostral são 25. E aí 25 ele vai sortear, no caso aí, 5 números. Então pode ser qualquer um desses 25 sorteados aí, né? 5 desses 25. Pois muito bem. Então, combinação de 10, 5 a 5, teremos 10 fatorial sobre 5 fatorial vezes 10 menos 5, outros 5 fatorial. 25, 5 a 5, vamos ter 25 fatorial sobre 5 fatorial, e aí 25 menos 5, 20 fatorial. E isso então a gente simplifica, não complica. 5 fatorial de cima com de baixo corta. Pois bem, então nesse caso nós ficaríamos com o 10 fatorial em cima, que eu posso transformar em 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, até aparecer o 5 fatorial em cima, para cortarmos com o 5 fatorial de baixo. Muito bem. E aí o nosso denominador, 25 fatorial, no caso então nós teríamos 25 vezes 24, vezes 23, vezes 22, vezes 21, até chegar ao 20 fatorial em cima, no numerador, para cortar com o 20 fatorial do denominador. Simples, rápido e sem dor. Encontrei estes Muito bem. resultados. Nesse caso, então, teremos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 em cima. Vezes 8 vezes 7 vezes 6 em cima. E 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 vezes 21 embaixo. E daí, então, a gente pode simplificar. Teremos, no caso então, o 6 com o 24, aqui sobra 4, e aí então simplifico com 8, restam 2. O 2 então com 22, 11. O 7 e o 21, dividindo por 7, aqui dá 1, e aqui ainda sobram 3. O 3 eu posso simplificar com 9, e aqui então teremos outros 3. E aí então 10 e 25, dividindo por 5, aqui teremos 2 e aqui ainda teremos 5. Ok? Muito bem, então nesse caso, o que podemos fazer? 2 vezes 3 no nosso numerador vai nos dar o 6. E o denominador, no caso, então, vai ficar 5 vezes 11, 55, que aí eu vou multiplicar 55 por 23. Vamos ver? Então, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5 de novo, 15, com 1, 16. 2 vezes 5, 10, vai 1. E 2 vezes 5, 10 de novo, com 1, 11. Então, nesse caso, nós teremos 1.265 como denominador, e aí o 6 numerador. 6 sobre 1.265 é a letra E, a nossa opção correta. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!